Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui nos fundamentos e na evolução do direito administrativo no Brasil. Estamos usando um material acadêmico bem interessante sobre isso. Nosso objetivo aqui é tentar entender o que é, afinal, a administração pública, como é que ela foi vista e organizada em diferentes momentos, né? E como esse direito que rege tudo isso se formou e continua mudando aqui no Brasil. Ok, vamos lá desvendar isso. Pois é, e é um campo-chave, viu? Apesar de ser relativamente novo, aí, uns 2 séculos mais ou menos, ele está no centro de como o Estado e a sociedade se relacionam no dia a dia. A ideia é clarear os conceitos essenciais e a lógica por trás das regras que a gente vê por aí. Legal. E o material já começa com uma distinção que eu achei curiosa. Administração pública com A minúsculo e com A maiúsculo. Tem diferença mesmo? Como é isso? Tem sim, é uma convenção útil. Com a minúsculo, administração pública, a gente está falando da atividade, da função do Estado. É o sentido objetivo ou material. Pensa assim, prestar serviço de saúde, educação, sabe? Ou regular o trânsito, o meio ambiente, ou mesmo gerenciar a própria estrutura interna do governo, pessoal, bens. Ah, tipo a ação em si. Exato. E essa ação acontece nos três poderes, não só no executivo. E até fora do Estado, como você mencionou antes, tipo nas concessionárias de serviço público. Entendi. E com o A maiúsculo, o que muda? Aí, administração pública, com maiúscula, é o sentido subjetivo ou orgânico. A gente está falando de quem executa essas atividades, ou seja, os órgãos, as entidades do Estado. Ministérios, autarquias como o INSS, universidades federais, empresas estatais também entram. O foco principal é o poder executivo, claro, mas o legislativo e o judiciário também são administração pública nesse sentido, quando, por exemplo, administram o próprio orçamento, fazem uma licitação para contratar um serviço, sabe? Certo, quando agem como administradores deles mesmos. Isso. E aqui não entram os particulares que colaboram, como as concessionárias que falamos antes. A distinção é sobre a estrutura estatal mesmo. Perfeito, ficou claro. O material também diz que o direito administrativo não nasceu assim. Do nada, né? Ele reflete modelos de gestão que o Brasil foi adotando ao longo do tempo. Acho que aqui tem um ponto bem importante para a gente entender a prática. Sem dúvida. É fundamental olhar para esses modelos para entender por que as coisas são como são hoje. O primeiro deles, historicamente, é o patrimonialismo. Basicamente era aquela confusão total entre o que era do governante e o que era do Estado, né? O público e o privado, tudo misturado. O Estado como se fosse quintal de casa. Exatamente. E o resultado disso, claro, era muita corrupção, nepotismo, aquela coisa de usar o cargo para benefício próprio da família. Na lei, isso foi superado, mas culturalmente, bom, ainda vemos uns ecos por aí, né? Sim, infelizmente. E como é que o sistema tentou lidar com isso, com esse patrimonialismo? Qual foi a resposta? A resposta que veio, principalmente no século XIX, foi um modelo burocrático. A ideia era justamente combater o patrimonialismo. O foco passou a ser criar uma administração mais impessoal, racional, baseada em regras formais, tudo no papel. Profissionalizar os funcionários com concurso público, criar procedimentos padrão para tudo, tipo licitação, e controlar os atos antes deles acontecerem. Ah, então a lógica era a desconfiança, controlar para evitar o abuso. Exatamente. Controlar para garantir a impessoalidade e a legalidade. Só que, como o material aponta, esse modelo também acabou criando seus próprios problemas, né? Imagino. Que tipo de problema a burocracia trouxe? Bom, com o tempo ela ficou muito rígida, lenta demais, cara. E começou a focar demais nela mesma, nos próprios procedimentos, sabe? Perdeu um pouco o foco no cidadão, no serviço que deveria entregar. É o que chamam de autorreferenciabilidade. A burocracia pela burocracia. Entendi. Virou um fim em si mesma. E qual foi a reação a isso? Teve mais alguma mudança? Teve sim. Aí surge o gerencialismo, que também chamam de nova administração pública. Isso começou a ganhar força lá fora nos anos 70 e aqui no Brasil mais forte nos anos 90. A proposta era justamente corrigir as falhas da burocracia, mudar o foco. Em vez de só controlar o processo, focar na eficiência, nos resultados. O controle passa a ser mais a posteriori, ou seja, depois que a coisa acontece, para ver se deu resultado. Ah, interessante. Menos processo, mais entrega. Isso, e também descentralizar decisões, dar mais autonomia para os gestores.
E o ponto crucial: voltar o foco para o cidadão. Ser heterorreferenciada, orientada para fora, para as necessidades da sociedade. A gente viu isso na reforma administrativa de 95, nas privatizações daquela época, na criação das agências reguladoras, nas parcerias com ONGs, o terceiro setor. Então, pelo que entendi, a administração brasileira hoje não segue um modelo único. É mais uma coxa de retalhos, né? Com restos de patrimonialismo, uma burocracia ainda muito forte e essas ideias gerenciais tentando ganhar espaço. Essa mistura talvez explique muita dificuldade que a gente vê. Exatamente. Essa convivência, às vezes conflituosa dessas lógicas, é a chave para entender o cenário atual. E é nesse contexto que o direito administrativo atua, usando aquele critério que combina os dois sentidos, né, o objetivo e o subjetivo. A gente pode definir o direito administrativo como o ramo do direito que organiza tanto as funções, as atividades administrativas, quanto a estrutura de quem faz isso, os órgãos, os agentes públicos. Certo. E o material fala de um núcleo desse direito administrativo. O que exatamente está dentro desse núcleo? Olha, basicamente cobre como a administração se organiza, né? As regras sobre os servidores públicos, como o Estado gerencia seus bens, as diferentes formas de atuar. Isso inclui prestar serviços públicos, exercer o poder de polícia administrativa, que são aqueles limites que o Estado impõe à nossa liberdade em nome do interesse coletivo, tipo regras de trânsito, sanitárias, atividades de fomento, incentivo à iniciativa privada e a regulação econômica. E também, claro, os instrumentos que a administração usa, os atos administrativos, os contratos, como funcionam os processos administrativos e, fundamental, como a administração é controlada e qual a responsabilidade do Estado se algo der errado. E esse direito ele funciona como? Ele dá mais poder para o Estado? É isso? Ou limita? Tradicionalmente, sim. Ele se baseia no chamado regime jurídico administrativo, que é um conjunto de regras especiais. Por um lado, dá prerrogativas, poderes especiais para a administração agir em nome do interesse público. Tipo o quê, por exemplo? Poder desapropriar um terreno para construir uma estrada ou alterar um contrato que ela fez com uma empresa se o interesse público mudar. São poderes que um particular não teria. Mas, por outro lado, esse regime também impõe sujeições e limitações bem rígidas. A administração não pode fazer o que quer. Tem que seguir a lei, tem o dever de fazer licitação para contratar, fazer concurso para contratar pessoal. Entendi. É uma via de mão dupla. Mais poder, mas também mais restrições. Exato. Só que hoje o cenário é mais complexo. O material até menciona que não existe mais um regime único. Dependendo da área, a administração pode atuar com regras mais flexíveis, às vezes mais próximas do direito privado. Não é mais aquele bloco monolítico. Faz sentido. O Estado hoje faz muito mais coisas diferentes do que antigamente. Falando em mudança, como esse direito administrativo evoluiu aqui no Brasil e o que o material aponta como tendências para hoje e para o futuro? Bom, ele teve fases, né? Desde uma coisa meio fragmentada na colônia, passando pela formação no Império, uma consolidação maior na República, até chegar nessa fase que a gente está hoje, que o material chama de transição, especialmente depois da Constituição de 88. E sobre tendências atuais, algumas são bem claras. Uma é a consensualização. É a ideia de buscar mais diálogo, mais acordo, em vez de só o Estado impor sua vontade. Tipo, negociar em vez de só mandar? Isso. A gente vê isso, por exemplo, nos termos de ajustamento de conduta, os TACs, que são acordos para corrigir alguma irregularidade ambiental ou de consumidor, por exemplo. Ou nos acordos de leniência, em casos de corrupção, onde a empresa colabora em troca de uma sanção menor. Essa busca por consenso parece uma mudança de postura importante do Estado. Sim, aponta para uma relação que pode ser mais colaborativa, menos de confronto, em algumas áreas pelo menos. Outra tendência muito forte, claro, é o direito administrativo digital. A tecnologia está mudando tudo. Como a administração funciona por dentro, como ela se relaciona com o cidadão, como presta serviços online, como regula novas áreas, tipo proteção de dados, inteligência artificial. É uma transformação radical. Ok? Então, para a gente amarrar as ideias, o direito administrativo é o que organiza como o Estado age. Ele reflete diferentes modelos de gestão patrimonialista, burocrático, gerencial, que ainda convivem hoje, o que gera bastante complexidade. E ele está sempre mudando, buscando, pelo menos na teoria,
ser mais eficiente, dialogar mais e focar nas necessidades da sociedade. É isso. Perfeito, acho que essa é uma ótima síntese. E entender essa dinâmica toda, esses conceitos, essas tensões entre os modelos, ajuda muito a gente a entender como o Estado funciona e como a gente se relaciona com ele no nosso dia a dia. Com certeza. E fica aqui uma reflexão final para o nosso ouvinte. Pensando nessa mistura toda que a gente conversou, burocracia, gerencialismo e até aqueles ecos do patrimonialismo, como será que perceber essas diferentes engrenagens funcionando na administração pública pode ajudar a gente a lidar melhor com os serviços públicos ou até a avaliar as políticas do governo que nos afetam? Fica aí a provocação.